Se nos deixa um resumo do capítulo 38, a diretora mostra a Alice o envelope com drogas encontrado na mochila de Miranda. Miranda diz à mãe que não usa drogas. Nesse instante, Sérgio aparece e coloca a culpa por Miranda estar se drogando em Alice. A diretora informa que o caso ficará nas mãos da polícia. Alice se opõe e diz que não podem envolver a polícia nisso. Sérgio intimida a diretora e diz que entregando o caso à polícia, logo chegará à mídia e o colégio ficará mal visto. Sérgio pede a Alice e Miranda que o deixem sozinho com a diretora. Nesse instante, Martim chega à escola. Sérgio pergunta à diretora se ela se recorda o nome do colégio. A diretora responde que é o ginásio Sérgio Carranza. Sérgio a lembra o quanto sua contribuição ajudou para o sucesso do colégio. A diretora diz que Sérgio não deve chantageá-la. Sérgio pede a ela que meça suas palavras. A diretora resolve apenas suspender Miranda por 2 semanas e sob supervisão profissional. Sérgio concorda e diz que, embora Alice esteja desorientada, ele se encarregará da educação da filha. Sérgio diz a Alice que Miranda já os deu uma grande decepção. Debochada, Miranda diz ao pai que não irá se drogar de onde estão até a sala de aula. Nesse instante, Martim aparece. Sérgio confronta Alice e a recrimina por ter trazido o amante para a escola. Alice fica em silêncio. Nesse instante, Sofia aparece e abraça o pai. Martim pede licença e os dois vão embora. Lucas tranquiliza a mãe e diz que dará tudo certo em sua cirurgia. Prudência propõe avisarem a Sérgio. Lucas se opõe e diz que de Sérgio precisam apenas de seu dinheiro. O médico informa a Rebeca que foi encontrado um acúmulo de beta-amiloide em seu cérebro e é praticamente certo de que se trata de início de Alzheimer. Rebeca lamenta e pergunta ao médico quanto tempo lhe resta até esquecer de absolutamente tudo. Gutierrez diz a Karina que Mujica deu a ordem para que Paulo seja morto quando encontrado. Nesse instante, Fagundes aparece e discretamente conta a Karina que viu Paulo em frente ao Ministério Público. Sérgio chama a atenção de Alice por Martim ter aparecido na escola. Miranda sai em defesa da mãe e diz que a filha de Martim estuda no colégio e provavelmente ele veio vê-la. Nesse instante, Diego aparece e pergunta como Miranda está. Sérgio supõe que seja Diego que está induzindo Miranda a usar drogas e o pede para se manter longe de sua filha, pois Miranda não se envolve com pessoas como ele. Miranda pega Diego pela mão e os dois saem. Sérgio diz que esse é o exemplo que Alice dá e ressalta que isso Miranda aprendeu com ela e com o amante. Julieta diz a Tiago que a partir de agora, se ele quiser contratar um jornalista, Sérgio e ela terão que aprovar. Tiago a confronta e diz que o trabalho de contratar os profissionais é dele. Julieta diz que Martim não foi profissional quando se envolveu com a esposa do chefe. Debochado, Tiago a questiona onde ela se encaixa como amante. Julieta pede a ele que não se envolve em sua vida particular. Tiago diz que ela não tem vida particular e reitera que alguém que não foi Martim divulgou suas intimidades. Julieta diz que ninguém é indispensável e o orienta a ser mais obediente a ela. Tiago não se intimida e diz que está tremendo de medo. Miranda promete a Nicole que ainda irá se vingar dela. Sérgio diz que não quer Martim perto de seus filhos. Alice pede o mesmo em relação a Julieta. Sérgio diz que Alice está se tornando uma mulher patética e o dá vergonha. Prudência diz a Lucas que está com medo e pede a ele que ligue para Sérgio, pois não o quer sozinho. Karina conta a Fagundes que a ordem de Mujica é eliminar Paulo. Aflito, Fagundes diz que precisam alertar Paulo. Karina diz que sabe como fazer. Mujica está em um bar vestido com trajes estranhos quando aparece alguém e o coloca a mão no ombro. Se trata de Touro Cruz, que diz que Mujica o trouxe de volta para a cidade com a promessa de que estava tudo tranquilo, mas ele está ciente que Paulo fugiu. Mujica diz que em questão de horas Paulo estará de volta e a ordem é eliminá-lo. Mujica reitera que os dois precisam recuperar o mercado, pois desde que Touro foi embora, uma nova quadrilha invadiu o território deles. Touro garante que irão recuperar. Gonçalo descobre que terá uma nova companheira de bancada e fica incomodado. Fernanda diz a Carlota que Samuel irá buscá-la para retirar a denúncia. Carlota diz que ela não deve fazer isso. Nesse instante, Samuel bate na porta e Fernanda atende. Sérgio diz a Miranda que ela está proibida de sair do quarto até que sua suspensão acabe. Miranda enfrenta o pai e Sérgio diz que a filha foi pega com drogas no colégio. Miranda diz que não usa drogas e pede ao pai que a leve para fazer o exame toxicológico para comprovar. Alice concorda com Miranda e Sérgio diz que Miranda pede isso pois não consome há alguns dias e, portanto, sabe que o teste dará negativo. Alice pede a Sérgio que dê um voto de confiança a Miranda e siga sua intuição. Debochado,
Sérgio questiona Alice se eles irão criar os filhos por intuição e supõe que ideias assim só podem ter brotado da cabeça do homem com quem ela dorme. Alice pede a Sérgio que a respeite. Sérgio diz que Alice é uma velha e nasceu na metade do século e sua juventude não é mais transmitida, e estar com Martim só a faz ficar mais patética do que já é. Alice diz que Sérgio fala por experiência própria, pois os 3 anos que dormiu com Julieta não o deixou mais jovem. Miranda fica furiosa e sobe para o quarto. Alice a acompanha. Eva diz que agora ela e Sérgio irão conversar. Diego pergunta a Nicole como ela foi capaz de envolver Miranda nesse problema. Nicole diz que o que falou é verdade e Miranda é uma drogada. Diego resolve terminar definitivamente com Nicole e diz que não pode ficar com alguém que é capaz de fazer mal por diversão. Nicole diz que isso vai acabar quando ela quiser, pois ninguém termina com ela. Lucas ouve a enfermeira dizer que houve uma complicação na cirurgia e fica aflito. Lucas liga para Sérgio, mas ele recusa a ligação. Lucas deixa uma mensagem na secretária eletrônica, o informando que Prudência teve uma complicação na cirurgia. Eva pede a Sérgio o contato do detetive, pois quer contratá-lo para que investigue o que há de podre na vida de Martim, para que ela possa abrir os olhos de Alice. Eva aproveita a ocasião e pede mais dinheiro a Sérgio para seus medicamentos. Fábio conta a Rebeca que foi preciso demitir Martim, pois Sérgio apareceu com uma foto onde Martim e Alice se beijam. Fábio diz que é estranho e insólito. Rebeca pergunta o que Fábio considera insólito, afinal, Sérgio é 30 anos mais velho que Julieta e ninguém fala nada. Fábio pede à esposa que se acalme, afinal, não é ele que foi infiel. Rebeca conta ao marido que foi ao médico. Fábio pergunta qual foi o diagnóstico. Rebeca omite que está com Alzheimer e conta ao marido que foi diagnosticada com estresse. Então, Fábio sugere que os dois façam uma viagem para a Itália. Samuel e Fernanda vão à delegacia retirar a queixa. Carlota é ríspida com Martim e o recrimina por ter levado Sofia para casa sem permissão. Karina vai à mansão Carranza e revela a Yara que teme pela vida de Paulo, caso ele se entregue, pois a ordem é eliminá-lo. Yara fica surpresa e Karina diz que apenas Yara pode salvá-lo. Moisés pergunta à sua sócia se ela tem o contato da empresa que grampeia as linhas telefônicas. Ela orienta Moisés a não insistir com Yara e reitera que quando uma mulher tomou a decisão de cancelar o casamento, há uma razão muito forte por trás disso. Yara apresenta Karina a Alice. Alice diz que já a conhecia. Yara estranha e Karina explica que a viu na casa de Martim. Yara explica que Karina é policial e está ajudando nas investigações de Paulo. Karina explica que Paulo é acusado de assassinar Simão, irmão de Martim. Karina acha estranho o fato dos dois serem próximos e Alice não saber. Fagundes revela a Martim que viu Paulo na frente do Ministério Público. Martim se questiona se Paulo queria se entregar. Fagundes supõe que sim e reitera que foi melhor ter fugido, afinal a ordem é eliminá-lo. Martim questiona o pai se ele imagina que Mujica acoberta alguém. Fagundes diz que sim e reitera que essa pessoa segue sendo um mistério. Toro pergunta a Mujica o que farão com relação a Paulo. Mujica diz que se encarregará desse assunto, afinal, vem fazendo isso desde que Toro matou Simão. Toro diz que não fazia ideia de que Simão fosse filho de Fagundes e reitera que o eliminou para proteger a ele e Mujica. Alice conta a Carlota que seus filhos ficaram horrorizados quando viram as fotos dela beijando seu companheiro. Carlota diz que Alice não cometeu nenhum pecado e está em processo de divórcio. Alice diz que deve pensar muito bem antes de arriscar sua família. Carlota pede a ela que se acalme. Alice se questiona por que Sérgio sente tanto prazer em fazê-la mal. Carlota explica que em um processo de divórcio, o companheiro costuma mostrar o seu pior lado. Alice diz que às vezes se esquece de ser uma boa mãe. Carlota diz que as coisas estão acontecendo muito rápido e os filhos costumam ser injustos quando os pais resolvem refazer suas vidas. Alice diz que talvez seja um erro se apaixonar. Carlota diz que ninguém escolhe o momento que deve se apaixonar e a orienta a lutar por esse amor. Julieta diz a Sérgio que Martim quer ficar com o dinheiro dele através de Alice. Sérgio diz que não irá permitir isso. Julieta diz que Alice tem acesso aos cartões, extratos bancários e bens de Sérgio e reitera que se continuar permitindo isso, uma hora será Martim que o receberá na mansão Carranza. Sérgio afirma que isso não acontecerá. Julieta diz que o ideal seria Sérgio tomar a casa de Alice. Sérgio diz que os filhos moram lá. Julieta começa a definir o destino dos filhos de Sérgio. Diz que Yara está prestes a se casar, Gonçalo já pode viver sozinho e quanto a Miranda, ela se encarregará de encontrar
arranjar um bom internato para ela. Sérgio se empolga e fica feliz com o empenho de Alice em ajudá-lo. Toro volta para casa e deixa Marcela surpresa. Luna fica feliz com o retorno do pai. Yara se alegra que o pai tenha demitido Martim. Célia a confronta e diz que gostaria de saber a opinião de Alice quando descobrir que a filha se apaixonou por um homem que é procurado em todo o país. Moisés orienta Mujica que grampeie a linha telefônica do celular de Yara para descobrir o paradeiro de Paulo. Alice aparece no apartamento de Martim, o abraça e diz estar atordoada. Martim diz que tudo ficará bem e a beija. Nesse instante, Sofia aparece e flagra o beijo entre os dois. Martim fica surpreso.